Fala pessoal, bom dia a todos, bom dia para você também que está vendo esse vídeo em casa. A gente vai dar início à nossa revisão da parte de geometria analítica. Lembrando que quarta-feira é a nossa avaliação, né? E essa é uma aula de sábado letivo para a turma de matemática 5 do curso de integrado em telecomunicações. Então, quem estiver assistindo, essa é uma aula do IFCE, Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza, para esses alunos, ok? A aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar via YouTube até o final do dia. Então, assim que eu sair, eu vou almoçar, vou me descansar e depois eu disponibilizo para vocês, tudo bem? Pronto, peguem a listinha de exercícios de vocês sobre a nossa avaliação. Antes de começar a resolver exercícios, o que é que vai cair na nossa avaliação? Antes de tudo, eu ainda não elaborei a avaliação. Vou elaborar agora no final de semana, no máximo segunda-feira. Eu devo ter terminado de elaborar ela. Em geral, minhas provas têm em torno de 5 questões. Certo? 5 questõezinhas. Então, a nossa avaliação 1... Normalmente eu coloco uma primeira questão sobre pontos no plano cartesiano. Ou eu dou as coordenadas do ponto e peço para você construir o plano cartesiano localizando os pontos, ou então eu dou o plano cartesiano com os pontos marcados e você tem que falar quais são os pares ordenados associados a cada ponto. A parte básica da nossa disciplina vai na primeira questão, ok? Já a segunda questão... Bem, o segundo assunto que a gente viu envolve aquela parte de distância entre dois pontos e ponto médio. Então, eu vou cobrar uma questão de cada assunto. A segunda questão, eu cobro a parte de distância entre dois pontos. Normalmente, eu não gosto de cobrar esse assunto de distância entre dois pontos. Só assim, dado os dois pontos, qual a distância? Não faço isso. Normalmente, eu faço como tem na lista de exercício. Eu dou 3 pontos, peço qual é o perímetro do triângulo formado por esses 3 pontos. Então, você acha a distância entre 2 pontos, acha a distância entre outros 2 pontos, acha a distância entre outros 2 pontos. Numa questão só. Aí você vai ter... mas só que aí eu peço o perímetro. Atenção. Quando eu estou pedindo perímetro, a gente quer o quê? A soma das medidas dos lados. Então, você tem que achar a medida de cada um deles usando distância entre 2 pontos e, no final, somar o resultado. Então, eu peço alguma coisa a ver com geometria que você vai resolver usando a matéria. Pergunte. Não está aparecendo no vídeo. Não tem problema, não. O conteúdo está aparecendo? Então, a minha voz está saindo, o conteúdo aparecendo, está ótimo. A minha cara não é importante, não. Sem estrelismo. O importante é a matéria. Obrigado por avisar. A questão 3, eu costumo cobrar sobre ponto médio de um segmento, mas também tem aquele assunto de baricentro de um triângulo. Eu fiz uma questão aqui em sala que eu gosto muito de botar em prova, que é quando eu dou o baricentro do triângulo e dou alguns pontos médios e peço a coordenada dos pontos, que a gente resolveu usando o sistema. Aquela dali, para mim, é maravilhosa, muito a cara de prova. Então, eu já fiz um parecido em sala de aula. É muito provável que algo parecido com aquilo caia na prova de vocês. Então, é uma questão que vai precisar tanto de ponto médio, de segmento, como também vai precisar de baricentro de um triângulo. A questão 4, normalmente eu peço para... Moça, nem viu ligar com esse nada, estou derretendo já. A quarta e a quinta questão vão envolver os 2 últimos assuntos que nós vimos em sala de aula. Os 2 últimos assuntos que nós vimos foi condição de alinhamento entre 3 pontos, vai ter a questão 4, e área de um triângulo vai ser a questão 5.
Bem simples, bem sem muito trabalho. Verifique se os 3 pontos estão alinhados, ou então, tem um analista também, a gente pode até fazer essa. Dados 3 pontos, e algum dos pontos eu boto uma coordenada que é uma letrinha. Aí as duas últimas a gente vai fazer resolvendo usando determinante. Aí eu boto alguma letrinha lá e eu digo já, olha, esses 3 pontos são colineares. Esses 3 pontos estão alinhados. Qual o valor do desconhecido? Eu gosto de botar assim, certo? Então você vai usar a condição de alinhamento. E a questão 5, área de triângulo. Então, isso aqui é um esqueleto da prova de vocês. Eu espero que ninguém chegue aqui de surpresa, sem saber o que é que vai cair na prova. Então, vocês já vão chegar sabendo o que é que vocês vão encarar. Então, treinem em casa, resolvam as questões da lista, vejam a solução dessas questões imediatamente antes da prova, vejam as fórmulas direitinho que vocês fizeram no mapa mental de vocês, para não esquecer nenhum detalhe. Até aqui alguma pergunta? Abertas. Vou deixar, cada questão eu vou deixar uma folha todinha para você fazer lá e se divertir, certo? Vai ficar bem bacana. Alguém se incomoda de ir lá na portaria pedir para a moça vir ligar? Eu acho que ela esqueceu de mim, enquanto a gente não começou ainda a parte da resolução das questões. Eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida com relação a uma questão da lista ou se vocês querem que eu escolha questões para resolver. Alguém quer pedir alguma questão? Pode ser como se eu pegar uma questão sobre cada assunto. Posso fazer isso. Mas antes disso, eu queria saber se tem alguma questão em particular que vocês queiram que eu faça. Não começou a lista. A lista é para entregar quando? Quarta-feira. São quantas questões na lista? 40 questões. 40 questões na lista para entregar na quarta-feira. Não foi uma boa decisão. Professor, as questões são 40 questões? São 40 questões. O senhor não vai fazer tudo em sala de aula? Não. Mas as que o senhor fizer, o senhor coloca na forma do valor ou não? Coloco, posso colocar. Não é pré-requisito colocar ou não colocar. Por exemplo, aquela que eu falei do sistema, eu estou muito me coçando para colocar. Eu vou decidir isso na hora que eu for elaborar. Se eu achar alguma outra parecida, na mesma ideia, talvez eu coloque outra. Mas aquela lá eu já estou aqui desejando ela com todas as forças na prova de vocês. Sabe? Aquela quando eu falo de área de triângulo, que a gente vai usar a fórmula, por exemplo, eu fiz uma questão que era um quadrilátero. Questão 29. Eu já botei uma questão dessa na prova. Então, posso pegar questões parecidas ou idênticas às que eu fiz na sala. Normalmente é parecida. Eu pego um quadrilátero, mas eu pego um quadrilátero diferente, mudo os pontos, mas a ideia de resolver é a mesma que a gente fez na sala. Não tem problema não. Pedidos? Algum pedido particular? Ou eu posso escolher? Posso escolher, né? Então, eu vou escolher algumas, aí vocês me dizem se eu já fiz ou não fiz. Para não fazer questão repetida, tiveram algumas questões que eu já fiz em sala, não foi? Questão 1 e a questão 2 é bem parecida com a questão número 1 que vai cair na nossa prova. Precisa que eu faça alguma dessas ou não? Olhem aí, lembrem que a gente tem tempo, né? Eu não vou ficar aqui até o sol se pôr, não. Eu vou ter um horário. Então, se eu for fazer alguma questão, vai consumir tempo. Se vocês acham que o assunto é muito fácil, vamos para o próximo. Pronto. Então, vista essa parte do que nós vamos encarar, vamos agora resolver questões. A questão 4. Vocês conseguem fazer a questão 4 por conta própria? O que é que diz a questão 4? Eu quero que vocês tentem fazer. Vocês estão com a lista aí? Tentem fazer enquanto eu faço o desenho dela aqui para conferir com vocês o resultado. Sabe fazer, não?
Eu podia ter até deixado sem estar ligado a câmera, né? Porque agora o pessoal vai ver só eu desenhando, que ninguém quer ver. Terminar a questão? Além da questão 4, vocês querem que eu faça qual? Tem algum específico? Eu posso escolher. Acho que eu fiz alguns itens da questão 6, não foi isso? Não. Fiz o item A, se eu não me engano. Eu gosto. Eu quero fazer a questão 11. Vocês vão gostar da 11. Se vocês gostarem. Eu não sei como é que é o gosto de vocês. P. Questão 11, acho que é uma boa. Acho que dá pra gente começar com essas duas. Fizemos a questão 4? Deu tempo? Vamos lá. O que é que ele diz no enunciado da questão 4? Deixa eu fazer a leitura aqui. Na figura, temos o losango PQRS com PQRS tendo essas coordenadas que estão aqui no quadro. P é 3A menos 8 na primeira coordenada e 1 na segunda coordenada. O Q é 2B sobre 3 menos 6 na primeira coordenada e 4 na segunda. O R é 15C mais 12 na primeira coordenada e 1 na segunda coordenada. E o ponto S, 3D mais 34 na primeira coordenada e menos 2 na segunda coordenada. Eu quero o produto A, B, C, D. E aí? Bem, é uma questão que precisa olhar para a figura e ver quais são as coordenadas desses pontos. Vamos começar pelo ponto P. Qual é a coordenada do ponto P? Menos 6 e 1. Alguma dúvida aqui? Aqui é o nosso zero. Nossa origem. Serve tanto o zero para o x como o zero para o y. Aí ele diz que o P é 3A menos 8 e 1. A gente olhando para a figura, a gente consegue ver que o ponto P está localizado no menos 6 e 1. O que é que a gente pode usar de informação aqui para descobrir o valor desse A minúsculo? Eu vou igualar.
3A menos 8 tem que ser igual a menos 6. Então, meu 3A vale quanto? Menos 6 mais 2 mais 8. Menos 6 mais 8 dá 2. Meu A vale 2 sobre 3, 2 terços. Já sei o valor de um deles, 2 terços. É ruim fazer isso aqui sem calculadora? É? Você fazer o que na calculadora aí? Menos 6 mais 8? Mulher, te preserva. Eu vou tentar reduzir um pouco esse trauma, mas o profissional indicado para tirar traumas é recomendado que você vá atrás disso aí. Isso pode atrapalhar muito sua vida adulta. Já pensou se você está no meio da rua e vê um bandido com a equação de segundo grau na mão? Você traumatiza. Passa a máscara, passa a máscara. Né? Chega com a matriz assim, calcula esse determinante. Aí você não sabe o que dizer. Eu já vi isso no livro, Gente, é sério, é sério. Tinha uma fórmula muito grandona lá, aí no texto o autor botava assim, o aluno uma vez me perguntou para que ele usaria essa fórmula na vida dele. E eu disse, quando você estiver num beco escuro e um bandido aparecer falando, ou resolve essa questão ou eu te mato, você só vai conseguir sair vivo se usar a fórmula. Então vamos aprender a fórmula para sair vivos. Isso não com essas palavras, mas era bem parecido, sabe? Vamos lá. O ponto Q tem coordenadas... Aqui o pulo do... Aqui eu não marquei, não foi? Deixa eu marcar direitinho. Aqui é o menos 2. Desculpa. Quem viu o vídeo, desculpa. Estava na lista, viu? Essa aula é voltada para os alunos. Os alunos têm a lista. Isso, ponto Q tem coordenadas menos 2 e 4. E eu vou usar qual desses valores para encontrar o valor do B minúsculo? Menos 2. O menos 2 é igual a 2B sobre 3, menos 6. Isso aqui tem que dar igual a menos 2. E aí, como é que fica essa continha? Vai dar 6. Eu vou testar aqui e ver se dá certo. 2 vezes 6, 12, dividido por 3, 4. 4 menos 6, menos 2, tá certo. B é igual a... Agora eu esqueci. B é igual a 3. 3 não, 6. Eu falei e escrevi errado. Como é que pode? É porque é sábado, gente. Aí eu tiro o ponto e na próxima vez você dá... eu corrigi. Aí quando você pensar certo, escrever errado, você apaga e depois escreve o certo, antes de entregar. É tudo percepção. Você tem o direito de errar até 2 questões na prova. Se você entregar a lista e o mapa mental, você tem esse direito de errar e ainda assim tá uma nota excelente. Cada questão vale 2 pontos. Só um que... mas aí a média, a média é 6. Então você pode errar 3 questões. Você pode errar 3. Porque se você errar 3 e acertar 2, você fica com 4. Mas aí se você entregar o mapa mental e a lista, fica com 6. Olha isso, cara! Que fantástico! Que aula maravilhosa essa! Tem algum professor melhor do que esse? Vocês já viram algum que faz isso com vocês? Basta tirar um 4 na prova. É só isso. Quero ver quem é que vai tirar um 4 na prova. 5C mais 12 tem que ser igual à primeira coordenada do ponto R. Quais são as coordenadas do ponto R? 2 e 1, né? O R já está bem aqui, ó. 2 no X, 1 no Y. Então, isso aqui é igual a 2. Qual o valor do C? Qual o valor do C que vocês encontraram? Eu vou conferir. Menos 2 terços vezes 15 dá menos 10. Menos 10 mais 2, é isso mesmo, menos 2 terços. Aí,
Tá bem de conta, muito bem. O B vale 6 e o C vale menos 2/3. Perguntas? Quer que eu faça a conta? Conseguiu fazer, não? Vamos ver. 15C é igual a 2 menos 12. É assim que a gente faz, né? Quanto é que vai valer 2 menos 12? Menos 10. Então, 15C é igual a menos 10, não é isso? 15 multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Foi assim que vocês aprenderam? Continua assim. Simplifica. Divide em cima e embaixo por 5, isso aqui dá quanto? Menos 2/3. Show? Precisava de calculadora? Mulher. Eu achava que tu precisava de um psicólogo, mas é quase um padre que tu precisa para exorcizar o fantasma da matemática que está te atormentando. E aí eu não vou conseguir. Não. É muita responsabilidade para mim. É que, nossa. Ponto S tem quais coordenadas? Menos 2 e 2. Então, 3D mais 34 e menos 2. Menos 2 e menos 2, só para ver se vocês estavam prestando atenção. Vocês estão sendo sempre avaliados, viu? Vocês estão sendo sempre avaliados. Menos 2 e menos 2. Então, aqui, 3D mais 34 tem que ser igual a quanto? Menos 2. Qual o valor do D? Menos 12. Ou não? Sim ou não? Precisa fazer a conta? Eu confio em vocês, eu confio em vocês. Eu só checo aqui, ó. Menos 12 vezes 3 dá menos 36, mais 34 menos 2. Tá ok, é isso mesmo. Eu confio em vocês, viu? Eu confio que você sabe fazer conta. Eu tô confiando. Mulher, tu tá fazendo... Qual é esse curso? Telecomunicações. Foi porque eles forçaram a fazer essa bomba. Tu tá no 5º semestre e tá... Eu tô pensando se essa menina estivesse trabalhando na Claro, eu estiver ligando pra minha mãe atender uma senhora lá em São Paulo, pensando que é bandido. Porque ela errou as contas aí da transmissão. Foi tu que disse que não sabe fazer conta. Tem que saber fazer conta. Eu tô brincando, sabe? Não leva a sério. Eu tenho que me proteger legalmente, porque tá gravado. Eu tô brincando. Tô evitando processo. A ideia é só tornar o ambiente mais agradável. As custas de quem, né? Com esse bullying. Desculpa. Mas eu confio em você. Eu disse isso desde o começo e eu continuo confiando que você é capaz. Eu quero o resultado dessa multiplicação. Vale quanto? Dá para a gente simplificar para melhorar a nossa vida? Vamos tentar simplificar? Se eu simplificar esse 3 com 6, já melhora um pouco nossa conta, né? Dividir em cima e embaixo por 3, aqui fica 1 e aqui fica 2. Posso simplificar o 3 com 12 também, não posso? Dividindo por 3 em cima e embaixo, 12 dividido por 3 fica 4. Então fica só o sinal, positivo, negativo. Aí vocês aprenderam como? Menos com menos, mais, né? Fica positivo. Aí tudo positivo, a resposta é algum número positivo. Aí só multiplica os números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 4. Só a parte, o valor absoluto. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 8 vezes 4, 8 vezes 4, 32. Morreu. Difícil essa questão? Posso botar na... Show de bola? Já tira 2. Boa. Questão 11. Vira para cá, ver se está pegando aqui essa parte do quadro. Questão 11. Posso fazer. Questão 11. O ponto A e o ponto B têm essas coordenadas. O ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes pares. E o ponto P é equidistante. Eu não escrevi aqui, mas o enunciado diz. Eu vou ler o enunciado. Equidistante de A e B. Quais são as coordenadas do ponto P? Lê o enunciado direitinho, para não ter dúvida.
Determine o ponto P pertencente ao eixo da... Não, eu estava lendo na 10, desculpa. Determine o ponto P pertencente à bissetriz dos quadrantes pares, sabendo que é equidistante dos pontos A e B e ele dá as coordenadas de A e B. 0 e 1 na coordenada do A, o B tem coordenadas 3 e 5. E aí? Quais são as coordenadas desse ponto P? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, questão de vocabulário, questão de vocabulário. Vocês sabem o que é uma bissetriz? Bissetriz ela é uma reta que divide um ângulo ao meio. E aqui está dizendo que é a bissetriz dos quadrantes pares. O que é que vocês acham? Onde é que vocês acham que está essa bissetriz? Se eu fosse usar esse plano cartesiano só para explicar isso para vocês. Eu quero a bissetriz dos quadrantes. Vocês conhecem os quadrantes, né, do plano cartesiano? Onde é o primeiro quadrante? Isso. O primeiro quadrante é onde todas as coordenadas são positivas. O segundo quadrante seria esse bem aqui, com o x negativo e o y positivo. Terceiro quadrante, os dois são negativos. Quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Tem esse sentido de rotação. Ok? Então, onde estão os quadrantes pares? Eu quero a bissetriz desses quadrantes. Ou seja, tem que partir o quadrante ao meio. O ângulo que esse quadrante forma tem que ser dividido ao meio. Então, uma reta que corta esse camarada bem no meio. O que é que eu posso falar dos pontos que pertencem a essa bissetriz dos quadrantes pares? O número -2 e -2 pertencem a essa bissetriz? Não. A bissetriz que eu estou falando é essa. O ponto -2 e 2 pertence a essa bissetriz? -2 e 2. Sim. Essa bissetriz ela vai conter pontos que no x é um sinal e no y é outro sinal. Se o x for negativo, o y é o mesmo valor absoluto, só que positivo. Se o x for positivo, no y é o mesmo valor absoluto, só que com sinal negativo. 2 e -2, por exemplo. São os números que têm essa característica. Então, eu não sei quais são as coordenadas x e y desse ponto. Eu não sei. Mas se eu for trabalhar com duas letras, minha questão acaba complicando um pouquinho. A gente tem que ter essa noção do que é a bissetriz dos quadrantes pares para poder achar uma relação entre x e y. Olha, se ele está nessa bissetriz, o meu x e o meu y tem essa característica. Um tem um sinal trocado com relação ao outro. Então, os pontos que forem aparecer são pontos da forma x e menos x. Se o x for positivo, 1, o y associado a ele, -1. Se o x for 2, y menos 2. Se o x for 3, y menos 3. Se o x for -1, aí -1 fica 1. Se o x for -2, -2 fica 2. Então, fica com o sinal trocado, quando você coloca isso aqui. Até o 0, 0 dá certo. Se o x for 0, quanto é o y? 0, né? Não existe -0, a gente não fala isso, né? O -0 seria o próprio 0, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Como eles são outro vocabuláriozinho agora, esse é mais fácil um pouquinho. Equidistantes. O que é que significa essa palavra equidistantes? Boa. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, a própria etimologia da palavra, né, a própria escrita dela, acho que dá uma noção. Equidistantes, tem alguma coisa a ver com equivalência, igualdade, né? Distância, ou seja, as distâncias são iguais, as distâncias são equivalentes, é a mesma distância. Então, a distância do ponto P até o ponto A tem que ser a mesma distância do ponto P até o ponto B. E é assim que a gente vai começar a nossa questão. Com essa informação de que o ponto P é equidistante, eu vou usar a fórmula da distância de P até A, vou usar a mesma fórmula da distância, só que de P até B. Eu nem sei o valor dessa distância, mas eu quero que essas distâncias sejam iguais, porque o P vai ser equidistante aos dois. Até aqui, alguma pergunta com relação a essa questão? Entenderam a ideia? Entenderam a carga de complexidade dessa questão? Tanto de conhecimento extra que você tem que ter, saber o que é bissetriz. Por que que eu posso explicar assim? No caso do plano cartesiano, ele tem 4 quadrantes. Tranquilo até aqui? Existem 2 bissetrizes de quadrantes. As bissetrizes dos quadrantes ímpares, que não tem a ver com a questão.
que ela forma um ângulo de 45 graus com o eixo x. Por que ela forma 45 graus? Porque o ângulo entre os eixos é 90. E se ela é bissetriz tem que dividir o ângulo ao meio. Não é isso? Se forma um ângulo de 45 graus, todo ponto que eu pegar aqui, o que é que vai acontecer com ele? Se eu for olhar para as coordenadas dele. Aí eu vou pedir que tu use um pouquinho de trigonometria. Olha, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente do ângulo. Tangente de 45 vale quanto? Vale 1. Ou seja, quando eu pegar esse cara e dividir por esse aqui, tem que dar 1. Um número para dividir por outro e dar 1 tem que ser ele mesmo. Então, um número dividido por ele mesmo vai dar 1. Qualquer ponto que eu pegue aqui, a altura dele, que corresponde ao y, tem que dar o mesmo valor do x dele. Para quando eu dividir isso, dar igual a tangente de 45, que é 1. Ok até aqui? Tranquilo isso? Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares tem a característica de que, para cada ponto que eu pegue no eixo x, o y tem que ser o mesmo valor. Y igual a x nos quadrantes ímpares. Tranquilo? Algo parecido acontece nos quadrantes pares. Porque a bissetriz dos quadrantes pares agora tem a ver com a nossa questão. Esse aqui eu acho que ficou mais fácil de entender um pouco. Quando eu for para os quadrantes pares, o ângulo que forma 45 é aqui. Não é uma bissetriz? Tem que dividir o ângulo ao meio. E na hora que eu for pegar qualquer ponto dessa reta, a tangente desse 45 tem que valer quanto também? Tem que valer 1. Ou seja, esse tamanho é igual a esse. Em tamanho. Mas em sinal, o x está para o lado esquerdo e o y está para cima. Então aqui vai ter um valor negativo e aqui vai ter um valor positivo. Opa, eu botei no canto errado. Aqui é o 2, o menos 2. Deu para entender? Então, os tamanhos têm que ser o mesmo porque é bissetriz. Mas por conta de estar um do lado negativo e o outro lado positivo, aqui a minha lei de formação é y igual a menos x. Isso vai acontecer até aqui embaixo. Ó. Porque primeiro quadrante. O número 1 ele é ímpar. Segundo quadrante, ele é um quadrante par. Terceiro quadrante é um quadrante ímpar. E o quarto quadrante é um quadrante par. Bissetriz dos quadrantes pares. É uma carga de informação muito densa. Só para poder montar isso aqui. É isso que eu gosto da matemática. Ela tem esses vocabuláriozinhos só dela. E só para deixar claro, viu? Bissetriz é um assunto que vocês já estudaram lá em geometria. A gente agora está trazendo esse conceito de geometria plana para plano cartesiano, que é a nossa geometria analítica. Não estou trazendo nada de muito novo, só a análise que é nova. Isso aqui realmente, se você não fez antes, demora um pouquinho. E o bom é que daqui para frente você não perde mais tempo. Eu boto uma questão igualzinha a essa, só mudo de pares para ímpares. Agora você já sabe, as coordenadas têm que ser iguais. Se eu botar a questão idêntica a essa, uma coordenada y tem que ser menos a outra coordenada x. E vida que segue. Já não perde muito, não quebra a cabeça refletindo. Já sabe, absorve e vive feliz. Se você for parada na rua por um assaltante, ele perguntar, me diga qual é a lei de formação da bissetriz dos quadrantes ímpares. Y igual a x, y igual a x. Não, mas você sabe, você vai sobreviver. Desse jeito. Vamos lá, aplicando a fórmula da distância. Raiz quadrada x de A menos x de P ao quadrado, mais y de A menos y de P ao quadrado. Tem que ser igual a raiz quadrada x de B menos x de P ao quadrado, mais y de B menos y de P ao quadrado. Foi até aqui? Só escrever a fórmula. Fórmula da distância entre dois pontos. Essa daqui, ó. Matéria da prova. Vou substituir os valores agora. Qual o valor do x de A? X de A vale quanto? 0. X de P vale quanto? X ao quadrado.
Mas não tinha isso na questão, eu que coloquei, viu? O que já está aqui em vermelho fui eu que coloquei. Ele pergunta qual é a coordenada x do ponto P, que eu não sei, aí eu chamei de x, é a variável da questão. E para não usar x e y, aí a gente usou a regrinha da bissetriz, que, opa, a outra coordenada tem que ser menos a primeira. Então, x e menos x. Aí vai ficar uma letra só, uma variável só, um valor só para descobrir. Se eu descobrir esse, eu já vou saber automaticamente o outro. Y de A vale quanto? 1 menos Y de P vale quanto? Menos X. Tudo isso ao quadrado. Você se chateia se eu usar dois parênteses, sem usar colchete? Peço desculpas, depois que eu comecei a mexer com coisas de computação, diminuiu muito a minha utilização de colchete. Computação, programação, é tudo parênteses. X de B vale quanto? 3 menos x de p é x ao quadrado, mais y de b vale quanto? 5 menos y de p vale menos x. Tudo isso ao quadrado. Cuidado com os parênteses para não se perder, viu? Ok aqui? Boa, muito obrigado. Vou elevar todo mundo ao quadrado. Tanto de um lado como do outro. Elevando os dois membros ao quadrado, vai eliminar as raízes quadradas. Então, essa raiz já vai se eliminar com essa brincadeira. Menos x ao quadrado, todo número negativo ao quadrado fica positivo. Então, fica x ao quadrado. Mais 1, menos com menos é mais, não é assim? Mentalmente, 1 mais x ao quadrado, isso aqui é um produto notável. Lembram disso? Quadrado primeiro, mais. Por que mais? Porque menos com menos, mais, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Foi aqui? Entenderam aqui? Segundo, 3 menos x ao quadrado, outro produto notável. Quadrado primeiro, agora é menos 2 vezes o primeiro valor vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais. Agora aqui novamente vai acontecer o que aconteceu naquele parênteses. Menos com menos, mais. Então você tem que fazer o produto notável como se fosse 5 mais x. Eu não vou escrever uma linha só para mudar o sinal, não, pelo amor de, né? Eu vou guardar na cabeça, menos com menos é mais, e vou aplicar o produto notável como se fosse o mais. 5 ao quadrado. Professor, eu quero calcular logo 5 ao quadrado. Você quer 25, bote. 2 vezes 5 vezes x. Professor, eu já sabia que era 10. Esses quadrados, essa multiplicação eu consigo fazer de cabeça. Fácil, não tem problema. Não vou massacrar vocês numa prova por causa disso, não. Eu estou fazendo detalhado para quem estiver assistindo o vídeo em casa ou quando vocês forem estudar depois, vocês poderem saber de onde foi que veio cada valor desse produto notável. Mais x ao quadrado. Foi até aqui? Sem desespero. Tua calculadora agora vai ajudar em quê? Tua calculadora agora vai ajudar em quê? Olha para uma questão dessa. X ao quadrado mais x ao quadrado. Como é que tu bota isso na calculadora? Serve de nada a calculadora. X ao quadrado mais x ao quadrado. 2x ao quadrado. 2 vezes 1 vezes x. Tu vai botar na calculadora 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2x. 1 ao quadrado é 1. Calculadora não serve para uma prova dessa. Não serve. Ela só vai servir, ela vai servir para você só para placebo. Já ouviu falar essa palavra? Placebo. O que é o placebo? Mas, professor, funciona assim. Quem usa placebo diz exatamente isso. Funciona. Comigo funciona. É exatamente isso. Vamos lá. Deixa eu fazer a continha aqui logo dos números. Podemos agilizar um pouquinho mais isso aqui? Vamos ver se dá certo. Só os números. A gente tem 3 ao quadrado. Quanto é isso aqui? 5 ao quadrado. Quanto é? 3 ao quadrado. 9 mais 25 dá quanto? 9 mais 25.
34. Boa. Menos 2 vezes 3x. Mais 2 vezes 5x. Aqui dá menos 6x mais 10x. Quanto é menos 6x mais 10x? Mais 4x. X ao quadrado mais x ao quadrado. 2x ao quadrado. Isso aqui está com a carinha, está com cheirinho de quê essa questão? Vocês estão sentindo o cheirinho? Equação do segundo grau, é? Mas é só cheirinho de equação do segundo grau mesmo, porque olha o que vai acontecer. Se você jogar todo mundo para o primeiro membro, se você for fazer como se fosse uma do segundo grau, é porque 2x ao quadrado, aqui o 2x ao quadrado está positivo. Quando ele for para o outro lado, ele vai negativo. Quando o mesmo termo aparece de um lado, com o mesmo sinal do outro lado, na hora que passar muda, eles se cancelam. Tem aquele... tem esse meme aí da internet, né? O chai é chai, toma, pronto. Se eu não me engano, é. Excelente. O pessoal adora muito, né? Essas brincadeiras. Vocês estão vendo que eu não sou muito do time brincadeira, né? Eu sou uma pessoa mais séria. Essa coisa de brincadeira não é muito meu perfil. Agora virou molezinha, não foi? Qual o valor do x? Menos 35 sobre 2. Por que menos 35 sobre 2? Eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Eu multipliquei tudo por menos 1. Então, isso fica positivo e aqui fica negativo. E o 2 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Posso fazer assim? É fácil, não é difícil não. Organiza um pouquinho, sem medo, e vai seguindo o fluxo. Sabendo o valor do x, eu terminei minha questão aqui. Caiu essa questão na prova. Você fez isso aqui, a prova vale 2 pontos. Você fez isso aqui na sua questão. 1,5. 1,5. Não se contente com isso, rapaz. 1,5. Era para ser meio ponto. Eu já tinha um professor que daria meio ponto por isso aqui. Mas vamos lá, 1,5. O que é que está faltando aqui? O y. Escrever o p. Muito melhor do que falar só quem é o y, vai escrever o valor do p. Você vai escrever, na verdade, uma resposta. Toda pergunta exige, espera-se uma resposta. Quem vai ser a minha resposta? Ele não perguntou qual o valor de P? O ponto P, você só pode colocar lá quem vai ser o seu ponto P. Olha, eu calculei o x, deu menos 35 sobre 2. Precisa calcular o y? É só você usar o raciocínio que eu disse. Olha, é só trocar o sinal. Se fosse positivo, a segunda coordenada era negativa. Mas como a primeira coordenada é negativa, a segunda menos... Você não precisa nem me explicar isso não, já bota lá na resposta. Isso aqui você vê e olha e bota lá. 35 sobre 2. Tem professor que exige, sabendo que o x é igual a menos 35 sobre 2 e que y é igual a menos x, podemos concluir que y é menos 35 sobre 2. Menos 35 sobre 2 dá mais 35 sobre 2. Precisa escrever isso? Não, eu acho desnecessário. Isso aí seria uma... Se você estivesse escrevendo um livro para uma pessoa que está aprendendo o conteúdo, talvez você escrevesse assim. Mas você está escrevendo uma prova para um professor que sabe a matéria, então você não precisa desse detalhamento todo. Agora, é um exercício bacana isso. Muitos professores exigem que o aluno escreva tudo, porque a gente na matemática tem muito disso. Já se preparar como se eu estivesse escrevendo para uma pessoa que não sabe a matéria. Vocês já tentaram... Alguém aqui tem irmão pequeno? Irmão mais novo? Irmão mais novo? Quantos anos, mais ou menos? 15 anos, joia. Já tentou explicar a matéria que tu estuda para os teus irmãos? Já. E aí, deu certo? Você conseguir explicar um assunto para quem já sabe, é muito fácil. Se eu for explicar esse assunto para quem não sabe, é algo muito difícil. Imagina, por exemplo, você quer estudar, você quer treinar se você sabe a matéria. Tem que explicar para algum colega seu, que está assistindo a aula, que está acompanhando. Se você conseguir explicar a matéria para o seu colega e ele entender, é porque você entendeu bem a matéria.
Se você conseguir explicar para alguém que não acompanhou a aula, para alguém mais novo, alguém de 15 anos, e aquela pessoa entender a matéria, é porque tu sabe muito a matéria, tu sabe muito. Porque tu conseguiu explicar para alguém que nem assistiu a aula. Eu fazia isso, eu pegava meu irmão de cobaia. Meu irmão é 10 anos mais novo que eu. Eu tava na faculdade ensinando coisas de cálculo para ele. A parte mecânica da coisa, né? Das continhas. Aí teve uma vez que eu tinha uns primos que foram me pedir ajuda. PA e PG. Já estudaram PA e PG? Já, né? Eu tinha ensinado isso pro meu irmão quando ele tinha 5 anos. Na época que eu tinha 18, meu irmão tinha 8. Aí meus primos estavam no ensino médio, pediram minha ajuda para ensinar, que eu já fazia licenciatura em matemática. Aí quando eu chegar lá, ei, a gente está com dúvida aqui na matéria. Não, deixa eu dar uma olhadinha. Quando eu fui ver PA e PG, mas isso aqui o meu irmão sabe. Felipe, vem aqui, lá, faz essa questão aqui para mim. Aí vai o meu primo só olhou assim, eu usava o menino de cobaia. Oi. Claro. Primeira coisa, ele informa isso aqui, tudo que está em azul na enunciado. Beleza? O que está em vermelho foi eu que coloquei. Certo? Então a solução começa a partir daqui. Ó. Comecei a questão primeiro assim. Ó. Você sabe o que é que significa a bissetriz dos quadrantes pares? Mas eu perguntei e eu expliquei. Eu perguntei, vocês falaram que não sabiam e eu expliquei. Entendeu o que é que significa? Não. Pronto. Vamos de novo. Vira a câmera para cá, por favor. Você sabe o que é que significa bissetriz? Bissetriz. Ela é uma reta que divide um ângulo ao meio. Se eu tenho um ângulo de 60 graus, eu vou traçar aqui uma semi-reta, um segmento de reta, que vai fazer dois ângulos de quantos graus? 30. Essa bebezinha que fez isso é chamada de bissetriz do ângulo. Ela não é uma bissetriz aleatória, não. É bissetriz daquele ângulo. Certo? Então, quem é bissetriz de alguém. Tipo mãe. A pessoa é mãe, não é só mãe, é mãe de alguém. Pronto, é bissetriz de alguém. Bissetriz dos quadrantes pares. Quem são os quadrantes pares? Sabe quem são os quadrantes? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quais são os pares? O segundo e o quarto. Então eu quero uma bissetriz para esses quadrantes. Meu ângulo aqui é de quantos graus? 90. Esse ângulo aqui é de quantos graus? 90. Então a bissetriz tem que dividir em dois ângulos de quanto? 45. Essa é a bissetriz dos quadrantes pares. Ok? Quais são as características dos pontos que pertencem a essa reta? Essa reta tem pontos. Tem um X associado a ela e tem um Y associado a eles. Concordam comigo? Como eu posso relacionar esse X e Y? Por que eu quero fazer isso? Se eu não relacionar eles, eu vou ter que fazer a minha questão com duas variáveis. X e Y. Se eu botar X e Y aqui, não vai dar em nada. Eu vou ter uma equação com duas variáveis. Eu vou empancar. Para resolver, eu precisaria de duas equações e duas variáveis. Mas eu posso eliminar uma das variáveis se eu usar raciocínio para achar uma das coordenadas em função da outra. Então, qual o raciocínio que eu usei aqui? Eu pensei o seguinte, olha, se esse camarada é uma bissetriz, ele forma um ângulo de 45 graus nessa reta com o eixo X, ok? Dividir o ângulo ao meio. E quando eu olho para esse triângulo bem aqui, ele tem um cateto oposto, que a medida do cateto oposto é quanto? Y. Ele tem um cateto adjacente. Qual a medida do cateto adjacente dele? Por que equivale Y? Essa coordenada é a altura. Né? Essa alturazinha aqui é como se a gente estivesse jogando para cá. E esse tamanho aqui vale quanto? X? Não. É não. Por que não é X? Porque o X é negativo. Está do lado esquerdo, aqui é a origem. Ó.
X está do lado esquerdo. X é um número negativo. Eu quero um tamanho. Quanto é que vale esse tamanho aqui? Menos x. Se aqui for menos 2, menos 2 daria quanto? 2, positivo. Os caras aqui eu teria que botar um sinal de menos, porque eles vão ter um sinal de menos. Aí menos com menos mais, aí me dá um tamanho. Não existe tamanho negativo. Ok aqui? Beleza. Quanto é que vale a tangente desse ângulo? A tangente de 45 graus. Vale quanto? Eita, trigonometria. Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Lembra que tinha essa tabelinha? Tu acha que tu viu no P1, no P2, no P3, no P4, tu tem que esquecer da tua vida? Não dá. Não dá. Tudo que vocês já estudaram na matemática pode e será usado contra vocês nas nossas avaliações. Principalmente nas listas, nas avaliações nem tanto. Eu vou dar preferência para resolver questões que é do nosso assunto, ou quando eu botar alguma coisa desse tipo na lista, eu vou ter que ter falado em sala. Eu vou me sentir mais confortável dessa forma. Mas é uma coisa minha. Na prática mesmo, na matemática, tudo que você já viu pode e será usado contra você no meio da rua. Se vier um bandido para contar uma para você, me diz aí, seno, cosseno, tangente, 3, 45, 60, você tem que saber a tabela. Você já aprende. Musiquinha, como é a musiquinha? 2, 3. Qual é a tangente de 45? A tangente vai para o final da música, a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. O 45 está no meio? Qual é o número que você falou no meio? 1. Beleza aqui? Qual a tangente desse triângulo aqui, se a gente olhar? É o cateto oposto y sobre o cateto adjacente, que é menos x. Isso tem que dar igual a 1. Embaixo do y é como se fosse um 1. Meios pelos extremos, você vai ter quem? Y é igual a menos x. Uau! Consegui, usando a tangente de 45, relacionar y com x. E agora eu não preciso mais de duas letras para o meu ponto P. Basta usar uma letra. Basta usar x. Volta para cá, volta para cá. Basta usar x. Por que eu não preciso colocar y? Porque agora eu sei, eu nunca mais vou esquecer na minha vida, que na bissetriz dos quadrantes pares, o y é igual a menos x. Então eu não preciso botar x e y. Eu boto x e menos x. E vou resolver a questão não mais com duas variáveis, vou resolver agora com uma variável. E agora é só alegrias. Aplicação de fórmula e viver feliz para sempre. Se fosse dos ímpares, aí a brincadeira aqui é a seguinte. Um x que você pegar do lado de cá, ele não vai ser mais negativo. Ele vai ser positivo. E o y é positivo. Então é x, esse tamanho vale y, esse tamanho vale x. Olha que coisa legal. Se eu pegasse alguém bem aqui, que já fica diferente desse cara, mas ainda é bissetriz dos quadrantes pares, como é que ficaria aqui no meu triângulo? Esse ângulo aqui é 45 graus. X positivo daqui para cá. Aqui é 90, né? X positivo. E esse cara aqui é o valor absoluto do y. O y que for aparecer aqui, ele é negativo. Aí, para ele ficar positivo e se transformar num tamanho, eu tenho que escrever menos y. Então, ficaria menos y sobre x. Então, menos y igual a x, multiplica por menos 1 e dá a mesma coisa. E se fosse bem aqui, no terceiro quadrante, ficava menos x e menos y. Aí ficava menos y sobre menos x, fica menos y igual a menos x, multiplica tudo por menos 1. X igual a y no quadrante ímpar. É porque falando é horrível, né? Quando tá tudo desenhado é fácil de ver. Pronto, vamos focar nos quadrantes pares. Quadrante ímpar eu boto na prova, tudo bem? Aí você faz em casa. Você vê e faz parecido. Matemática, você não posso dar tudo de mão beijada também. Não, tem que ter o esforço de vocês. Fora isso, mais alguma dúvida? Vamos para frente? Boa. A8. Oi.
Alguma dá? Dá 5? Vocês estão focando na primeira parte da prova, né? Certo. Porque faz tempo que a gente viu, foi? Eu fiz a 5, todinho em sala, se eu não me engano, não foi? Eu fiz todinho em sala. Pega com os meninos depois. Questão 8, calcule o P. Brincadeira, né? Eu fiz na sala, não, essa? Fiz não, né? Eu fiz a 9. Que a 9 é ainda mais difícil. A ideia é a mesma. Porque qual é a ideia de calcular o perímetro? É usar a fórmula da distância. Essa questão é mais difícil do que as que eu fiz. Por quê? Porque as que eu fiz, eu dava os valores para você colocar, fazia as contas e achava o valor da distância. Aqui ele não me deu nem o valor da distância, ainda aparecia variável aqui. E mesmo assim eu consegui resolver, por quê? Por causa dessa informação do equidistantes. Eram duas fórmulas de distância, uma igual à outra. Mas na oitava questão, quando você for fazer em casa, e você vai fazer, eu tenho certeza que vai fazer, 3 e 1, B. E sem usar calculadora, menos 1 e 1, eu tô perdido. Menos 1 e 4. É isso mesmo? Deixa eu conferir. Eu quero calcular o perímetro desse triângulo. Eu nem preciso ver o triângulo. Não preciso nem desenhar e botar os pontos. Se você quiser, você pode. Mas vai ser, entre aspas, desnecessário. Por que entre aspas? Porque ajuda, de alguma forma, a visualizar, a entender. Mas se eu não quiser perder meu tempo fazendo plano cartesiano, marcando A, marco B, marco C e desenhar triângulo, faz aqui um triângulo qualquer. E só na bucha mesmo, nem tá reto esse negócio. Eu fiz mais feio possível. Por que eu fiz questão de fazer ele feio possível? Porque eu só fiz esse triângulo para lembrar vocês o que é o perímetro. Isso aqui tem uma medidazinha, isso aqui tem uma medidazinha, isso aqui tem uma medidazinha. O que é o perímetro? É a soma dessas três medidas. Só que aqui é a distância de B até C, é a distância de A até C, e aqui é a distância de A até B. Então você vai usar a fórmula da distância 3 vezes nessa questão. É uma questão mesmo para você lembrar, fixar essa fórmula e nunca mais esquecer. Distância de A até B. Raiz quadrada de... Aí eu escrevo x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Por que eu escrevo a fórmula? Para fixar, para entrar. Não dá nada. Não sai da... A fórmula é grande, é feia. Se eu não escrever, pode ser que eu esqueça na hora da prova. Aí eu substituo os valores. Valor do x de B, menos 1. Menos valor do x do A, 3 ao quadrado. Valor do y de B, 1. Valor do y de A, 1 ao quadrado. E seja feliz fazendo conta. Aí você vai achar o valor. Qual é o valor dessa distância? Professor, eu consigo fazer essas contas de cabeça. Menos 3 com menos 1, menos 1 com menos 3 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado, todo número negativo ao quadrado é positivo. Então fica 4 ao quadrado, 16. Guardo 16. Aqui 1 menos 1 dá 0, ao quadrado é 0. Então vai ficar só o 16, porque 16 mais 0 dá 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4. Aqui. Você fez uma questão mais rápida. Deem preferência para cálculo mental. Ah, professor, mas quando a gente vai fazer prova e não mostra os cálculos, o professor briga com a gente. Tem que mostrar os cálculos. Eu vou pedir duas coisas para vocês. Mostre a fórmula, substitua os valores e o resultado final. Para mim isso aqui é o importante. Se eu ver a fórmula é porque você sabe a fórmula. Já ganha ponto. Só, professor, eu nem sei fazer a questão, mas eu sei que a questão tem a ver com distância. Porque essa é uma questão que pede perímetro, mas não fala nada da palavra distância. Então você tem que ter estudado alguma coisa para perceber. Para resolver uma questão de perímetro eu preciso calcular distâncias. Mas eu não sei como é que faz. Ó, professor, bota a fórmula da distância, eu dou meio ponto. Bota só a fórmula da distância na questão que envolve distância. Eu dou meio... Mas só vale uma vez. Se tiver duas questões de distância, só vai contar para a primeira. Beleza? Bota a fórmula da distância. Meio ponto. Substitui os valores. Já dou outro meio ponto. Só porque substitui o correto. Se substituir errado, não ganha.
É, porque tem gente que bota aqui um X e um Y, aqui misturou, perdeu. Pá. Substitui corretamente, vai dar outro ponto. Ah, professor, eu fui fazer as contas, eu errei a conta porque eu não usei calculadora. Não tem problema, você já ganhou aqui um ponto. Metade da prova. Metade da questão, da prova não, né? Metade da questão, né? Aí você conseguiu fazer a continha direitinho, deu o resultado. Pá, pronto. Tranquilo? No caso dessa aqui, que são 3 distâncias, se você botar a fórmula uma vez, meio ponto. Substituiu as 3 vezes, aí eu vou dar 1 ponto pelas 3. Vai ficar 1,5. Na resposta final, que é o perímetro, mais meio ponto. Seria algo mais ou menos assim. Eu dou essa equiparação, esse equilíbrio. Pô, eu substituí os valores de uma, da outra, pá, errei uma continha de uma. Poxa, eu tiro meio ponto. Uma coisinha assim, uma parte, uma fração. Basicamente, a pessoa errou a resposta final, errou uma continha. Não é isso que vai fazer você ser a pior pessoa do mundo. Com o tempo, ou uma calculadora, você vai poder melhorar. Alguma pergunta? Posso deixar as outras para vocês? Dessa aqui, da questão 8, eu digo, a distância de B a C, vocês desenrolam aí? Tranquilo essa? Aqui é mais elaborada, né? A lista de vocês tem questões, normalmente, níveis mais difíceis do que a prova. Eu sempre tento pegar do nível da lista para baixo. Dou sempre preferência para pegar as questões da lista e botar exatamente na prova. Se eu não fizer isso, se tiver alguma questão que não foi exatamente igual da lista, deve ser muito mais fácil que alguma questão da lista. Com certeza. Porque eu começo a elaborar a prova de vocês, vamos supor que essa primeira aqui eu botei lá, aí eu botei a segunda, uma parecida com essa, botei outra aqui bem parecida com a cara do sistema, eu boto a quarta que eu já estou vendo que está no nível muito complicado, vocês já vão... Aí a quinta questão eu dou uma amolecida. Calculada do triângulo ABC, eu dou ABC. Às vezes acontece isso, outras vezes não. Depende do meu humor. Vamos para a próxima? Vamos pegar alguma coisa da aula 2? 19. Não cai na prova, mas podemos fazer. É, porque a 18 a 19, a gente não teve tempo de falar, que envolve outras razões além do ponto médio. Podemos fazer, mas podemos fazer, viu? Por exemplo, a gente pode começar pela... Hã? Faz isso aqui. Não, eu sei que você vai fazer. Boa, vamos ver se a gente acha mais alguma. Acho que eu fiz a 25 com vocês, não foi? Acho que só tem essa mesmo, não? Deve ver, não. Triângulo equilátero. A 26 é boa, mas não tem baricentro. Uma mais parecida com aquela que eu fiz é essa 23. A 23, eu botei a 23 na prova uma vez, numa prova. Posso fazer, sem problema. Eu vou precisar apagar o quadro todo. Posso apagar? Eu tô dando muita colher de chá para vocês, né? Tô dando muita colher de chá para vocês, dando muita informação desnecessária. Era só para eu chegar aqui e perguntar alguma dúvida. Vocês falam, não, eu ir embora. Não, próximo semestre, vocês seguem a vida de vocês não podem se prender assim não, gente. Não. Não é assim não, é porque vocês precisam ter novas experiências. Vocês são jovens, vocês não podem se amarrar tão cedo assim não. É isso, vocês têm que ter novas... Já pensou se vocês pegassem o mesmo professor de ensino médio todinho? Pois é, foi bom? Então, é isso que eu estou dizendo. Não é bom pegar professor repetido, não porque seja o Almir. O Almir, gente fina, adorou ele.
Mas é porque não é bom ficar repetindo o professor. Não agrega, não acrescenta. Vocês vão receber os meus ensinamentos e precisam de outros ensinamentos para acrescentar na formação de vocês. Questão 24, não, 23, não foi que eu disse? 23. Se M é igual a 1 e 1, M tem coordenadas 1 e 1. Ah, eu fico perdidinho. N02. P menos 2 e 2. São pontos médios. Pontos médios de... O M é ponto médio de AB. O N é ponto médio de BC. E o P é ponto médio de AC. É isso? Pronto. Acha as coordenadas dos pontos A, B e C. Esse é o tipo de questão que ele já está mostrando aí na cara qual é a fórmula que você vai usar. Só que a solução, a resposta final vai depender um pouquinho só de jogo de cintura de vocês. Porque você vai começar assim, eu me lembro da fórmula do ponto médio. Nesse caso do ponto M, o x do ponto M é igual ao x de A mais o x de B dividido por 2. E o y do ponto médio vai ser o y de A mais o y de B dividido por 2. Lembram disso? Coordenadas do ponto médio de um segmento e média aritmética das extremidades, das coordenadas da extremidade. Substituindo os valores, eu só tenho o valor do M. 1 é igual a x de A mais x de B sobre 2. 2 está multiplicando, passa para o outro lado, ou 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então você vai ter que 2 é igual a x de A mais x de B. E não dá para fazer mais nada. Aqui eu vou ter que o y de M também é 1. É o y de A mais y de B sobre 2. Quanto é que vale o y de A mais o y de B? 2 aqui passa para o outro lado multiplicando, vai dar 2. E eu não consigo fazer nada. Entendeu isso aqui? Eu apliquei a fórmula, tem a fórmula, só que eu não sei a coordenada dos pontos, eu só sei a coordenada desse cara. Aí eu substituí. Quanto é que vale o x do ponto M? Tá aqui, ó, a fórmula. Embaixo do 1 é como se tivesse 1, faz meios pelos extremos. 2 vezes 1, 2, 1 vezes x de A mais x de B, x de A mais x de B. E não dá para fazer mais nada. É sério. Só com isso não dá. O que é que eu vou ter que fazer agora? Vamos para outro. Vou ficar aqui chorando. Vamos para o próximo. Quem vai ser o x do ponto N? N de navio, né, pessoal? X de B mais x de C sobre 2. Qual o valor do x do N? 0. 0 é igual a x de B mais x de C sobre 2. Você faz mesmo pelos extremos e você vai obter o quê? X de B mais x de C. Eu estou trocando a ordem aqui para ficar bonitinho, que nem eu fiz nesse. Aqui ficou feioso. A gente não costuma deixar assim, né? 0. E com o y fica como? O y de N é igual ao y de B mais o y de C sobre 2. Y de N é 2. Y de B, não sei. Mais y de C sobre 2. Fazendo meios pelos extremos, y de B, eu vou trocar a ordem também. Quando eu trocar a ordem dos dois, não altera o sinal não, viu? É igual a... Vai ficar igual a quanto aqui? 4, 4, 4, 4, 4. Ok, 4, 4.
Opa, professor, você agora tem um sisteminha de equações, ó. Tem duas equações no x, tem duas equações no y, coisa boa. Só que olha as variáveis. Aqui é o x de A e aqui é o x de B. Aqui é o x de B e o x de C. Eu tenho três variáveis. O x de B e o x de C são iguais. Pronto. Já mata para achar o x de A. São iguais não? São iguais não, né? Na verdade, não são iguais não. Só sinais diferentes. Mas ainda assim eu não consigo achar o valor de nada. Aí vou tricar bem muito e não acho ninguém. O que é que eu faço agora? Próximo. Vamos pro próximo. Tem três, cara. Não, x de p é igual. Olha aí, tá começando a sacar. Para onde que a gente vai parar? Quanto é que vale o x de p? Menos 2. É igual a x de A mais o x de C sobre 2. X de A mais x de C vale quanto? Aqui embaixo, mentalmente, tenta fazer cálculo mental. Ó. Aqui embaixo é como se fosse 1. Aí você faz meios pelos extremos. Isso aqui é coisa que você faz de cabeça. Não precisa escrever mais não. Isso aqui é a urminha do fundamental que faz esse negócio escrito. A gente já faz tudo aqui, ó mentalmente. É muito importante vocês exercitarem cálculo mental a partir de agora. Eu quero muito que vocês passem, quem tiver interesse de passar no Enem, passe e vá embora fazer ensino superior. Para isso, vocês não podem perder tempo com continha boba. Tem que ganhar confiança de fazer cálculo mental. Beleza? Menos 4. Y de P é igual, aqui também guarda. Y de P é igual a Y de Y, eu falei Y, escrevi X. Y de A mais Y de C sobre 2. Quanto é que vale o Y de P? 2. Y de A mais Y de C sobre 2. Trocando a ordem sem mudar o sinal. Vale quanto aqui? 4. Até eu cansei, ó. Uau. Deixa eu beber uma água e aproveitar e pergunto para vocês. Alguma dúvida até aqui? Tem alguma passagem que vocês querem que eu explique? E agora o que é que eu vou fazer para trazer de volta a felicidade? Nós temos 6 equações com 6 variáveis. Porém, das 6, 3 equações só envolvem x. A primeira, x de A mais x de B igual a 2. A segunda, x de B mais x de C igual a 0. E a terceira, x de A mais x de C igual a menos 4. Temos agora um sistema com 3 equações, 3 variáveis. Só resolver o sistema e você acha os valores do x. Aí, para achar o valor do y, outro sistema. Olha que questão boa. Como é que vocês não veem a beleza disso? Vocês veem a beleza de ficar passando um videozinho, né? Daqueles de 1 minuto. Fica uns 30 minutos só passando aqui, né? Chega, se perde olhando. Oh. Mas aqui vocês não veem beleza não, né? De alguém fazendo macacada e tal, vocês dão maior valor. Cara, isso é demais. Tem várias formas. Substituição é uma boa. Ele deu a sugestão, por exemplo. Esqueci como é o nome do monitor? Como é teu nome? Guilherme. O Guilherme deu a sugestão lá no começo. Olha, professor, aqui a gente vai ter que um deles é o outro com sinal trocado. Beleza, se eu fizer isso aqui, eu posso substituir na outra equação e fica um sisteminha só com 2 equações. A primeira, substituir aqui, né? X de A menos x de C igual a 2. X de A mais x de C igual a menos 4. Entenderam o que foi que eu fiz? A primeira equação aqui, ó, eu substituí essa informação.
Juntei as duas coisas. Na terceira, a segunda aqui, eu só repeti essa terceira. Foi? E virou agora um sisteminha com duas equações, duas variáveis. Bem mais fácil de resolver. Até pelo método da adição. Se eu pegar isso aqui, só somar as duas equações, fica como? 2 vezes o x de A. Isso aqui cancela. Menos 2. Qual o valor do x do A? Menos 1. Com esse valor, eu acho o valor do x do C. Só substituir em alguma dessas. Por exemplo, aqui. Menos 1 mais o x de C. X de C dá igual a menos 4 mais 1. X de C dá igual a menos 3. E com o x do C, eu acho o x de B. Quanto é que vale o x de B? Menos 3. Dá quanto? 3. Vai escrever isso não. Bota menos. Faz de cabeça, poxa. Acabou-se. Foi? Difícil isso? Aonde? Eu peguei essa relação, substituí nas outras duas. Aí eu criei um novo sistema agora só com duas equações. Peguei a primeira e essa informação e peguei a segunda do jeitinho que ela estava. Agora é um novo sistema equivalente a esse, onde as soluções desse sistema também vão ser soluções desse, com a falta do x do b, que a gente vai descobrir depois. O sistema para ser equivalente ele tem que ter as mesmas variáveis, né? Mas a solução tem que ser a mesma dos dois sistemas. Tem que ter o mesmo conjunto de solução. Aqui eles vão ter as mesmas soluções para A e C. Vai ficar faltando só o B. Não creio que a gente possa chamar de equivalente porque vai faltar o B. Mas o B a gente descobre depois. Foi ou não foi aqui? E se eu pedir para vocês fazerem o Y para mim, vocês fazem? Façam aí para mim. Igual a 2. Y de B mais Y de C igual a 4. Questãozinha de prova boa, né? Essa. Se eu botar só as questões da revisão na prova. Da aula de hoje. Se eu botasse na prova, vocês iam fazer uma boa prova? A 11 que tu disse, qual? Aquela do equidistante? Por quê? Dá uma olhadinha em casa nela de novo. Tenta fazer por conta própria. Não olha para a solução. Pega a mesma questão e tenta fazer. Deixa a solução guardada. Tu vê onde foi que tu empacou, para e olha a solução. Aí volta e termina. Passa um tempo, almoça, tenta fazer de novo. Não olha para a solução, pega só a questão, tenta fazer e vê se tu empaca de novo no mesmo lugar. Se empacar ou empacar em outro lugar, olha a solução de novo e termina. Guarda e deixa para depois. De noite, intervalo do Dança dos Famosos, tá trocando figurino, tu vai lá, pega a questão e tenta fazer de novo. Até uma hora tu conseguir fazer ela por completo. Se você tem interesse em resolver uma questão, você vai fazendo isso, você vai pegando ela. Não precisa ter desespero porque você não conseguiu. É normal não conseguir. Isso é mais normal do que conseguir. O que não pode é desistir. Se você tem interesse, se eu for abrir a boca e falar, olha, aquela questão vai cair na prova. A diferença entre você ser um bom aluno e você não ser um bom aluno é se você vai tentar, se você vai se esforçar a aprender aquela questão. Ou se você vai deixar para lá e, vou decorar aqui, na hora eu vou só... Eu mudo só uma besteirinha, não é mais quadrante ímpar, é quadrante par. Ou não é mais quadrante par, é quadrante ímpar. Mudei uma besteirinha, já baldeou tudo que tinha na sua cabeça. Mudei um númerozinho. Baldeou. Mas se você conseguir fazer aquela questão, conseguiu mesmo na raça, se eu mudar o número, você não vai se embananar. Dar um 3 por um 2, um 5 por um menos 3. Não é isso que vai lhe derrubar. E se for isso, para mim é o de menos. Na hora que o trabalho de uma pessoa for substituível por uma calculadora, essa pessoa é descartável. A pessoa tem que ter um trabalho intelectual, é mais importante do que só fazer conta, né? E
quando eu digo descartável, eu tô falando profissionalmente, viu? Ninguém é descartável, né? Vai que o povo depois me cancelar, ah, a pessoa é descartável. A pessoa descarta pessoas, a pessoa é desumana. É, eu também. Não é com você. Droga, cadê o Brian? Não falo mais de calculadora nessa sala, então, porque ela tá tomando muita dor. Tá um tópico muito sensível. Tabu na turma agora é calculadora. Dá gatilho, né? Pelo visto, dá gatilho. Tudo na matemática dá gatilho. Não tem nada assim que salve, não. Alguma besteirinha. Eu gosto de determinante é legal. Ah, que bacana. Porque eu aprendi com dar, não, que eu quase reti. Aí eu tive que me catar. 2 questões na prova você vai usar determinante. Pois é. Garantidas? Garantida é uma palavra um pouco forte. Ok. É um pouco forte. Ok, realmente. Realmente. Não, porque realmente não tem como a gente garantir o futuro, né? O futuro é incerto. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Tô não, mulher. Tu só pensa. Tá muito fragilizado, tá muito. Você tá bem? Matemática é um tópico sensível. Nossa, deixa eu me esconder aqui. Vai ficar a voz mesmo. Não vou falar nada, não. Não digo mais nada. Mas você entende que eu quero o seu bem, né? Eu quase entendo, não pra eu me forçar isso daí. Tu quase o quê? Eu me quase entendo na matéria. Não, precisa disso não. Não, faço não. Aproveita que tem essas listas de exercício e o mapa mental, já dá uma melhorada boa na nota. Não, tá fazendo a lista? Deixa pra fazer tudo na última parte, que nem ele não, ó. Não tô fazendo. Tá fazendo, Não, né? eu tô fazendo. Vou fazer, vou deixar integrar sobre para uma portaria não precisa lá, sério. Não entendi, como é? Vou fazer quando eu vou deixar integrar sobre os clientes. Poxa, bicho. É, ô Celso, quem trabalha e estuda, o tempo é muito reduzido. Tá certo, da vez hoje faço para dar uma passada. Aí veio com essa cara de sono. Daqui tu vai pro trabalho ou volta pra casa descansar? Eu vou pro trabalho, na academia. Aí. Ah, bom, ainda tem tempo de ir pra academia. Tá ótimo, tá saudável. Tá saudável. Eu quero os valores. Eu quero Y de A, eu quero Y de B, eu quero Y de C. Eu não vou calcular. Eu quero só os valores. Aqui é com vocês. Já ensinei. Vocês têm que aprender a andar pelas próprias pernas. Quais valores? Eu fiz o mais fácil, não foi? Substituir o x de B por menos x de C. Se for fazer alguma substituição, por exemplo, eu não sei como foi que vocês fizeram, mas pode fazer y de A igual a 2 menos y de B. Aí substitui na de baixo. Aí fica y de B cancela, 2y de B, 4 mais 2y de C igual a 6. Y de C vale quanto? O que foi? Conseguiu aí? Achou os valores? Diz, pergunta, vai. Dá quanto? E aqui dá 3. Esse aqui eu chequei. Se esse for 3 com mais 1, 4. Se esse for 3 com mais 1, 4. Tipo, se B mais C, se Y de B mais Y de C é igual a 4, Y de A igual mais Y de C é igual a 4 também, eu igualei Y de B e Y de A. Perfeito. Pode sim. Subtrair uma equação da outra, fica y de A menos y de B igual a 0. Perfeito. Aí substituindo uma das equações, você faz com 2 equações. Show de bola. Parabéns. Muito bem. Certíssimo.
Eu mostrei dessa forma aqui porque essa estratégia aqui, por exemplo, que deu 0, nem sempre acontece, como aqui não aconteceu. E essa subtração dando 0, né, como aqui ficou os dois valores iguais, então esses têm que ser iguais, também não é sempre que acontece. Eu digo assim, na raça, né, na hora do desespero, você pode fazer pelo método da substituição. Isola uma variável, y de A e passa y de B, né, para o outro lado, né, vocês aprenderam? Pá, e substitui na hora das equações. Aí trabalha só com as outras duas. Você está eliminando aqui uma variável. Fiz essa questão todinha, a questão vale 2 pontos. Entreguei a prova desse jeito. Quantos pontos eu vou dar nessa questão para vocês? Quem entregou a prova desse jeito aqui, dessa questão, ela vale 2 pontos. Quanto que a pessoa ganha? 1,5. Fez isso tudo para ganhar 1,5. Por que 1,5? Faltou o quê? Não, na primeira prova talvez você não lembre, mas depois que perder meio ponto e toda a questão, na segunda prova você lembra. Não é possível que na primeira prova, se você esquecer, na segunda você esqueça de novo. É porque vocês compreendem a importância de dar essa resposta ou não? Ou vocês acham que é maldade minha? Ele pergunta na questão quais são as coordenadas dos pontos A, B e C. Você faz uma arruma de conta e achou uma arruma de valor solto. O A ele tem 2 informações para ele. E essas informações têm que estar na ordem correta. Quais dessas 6 que você encontrou eu vou ter que colocar aqui? Eu tenho que verificar se você sabe isso. Não é só fazer continha de sistema. Sistema você já aprendeu com outro professor. Geometria analítica é aqui. Coordenadas do ponto A, menos 1 e 1. É o x do ponto A com o y do ponto A fazendo par ordenado. Coordenadas do ponto B, 3 e 1. Coordenadas do ponto C, menos 3 e 3. Isso aqui. Alguma pergunta aqui? Dúvidas? Podemos encerrar a aula de hoje?